Henrique Breda, eu sou gestor e um dos fundadores da gestora Alaska Investimentos. O nosso foco é trabalhar com investimento em ações, mas dentro disso a gente tem vários fundos. Alguns fundos que são puramente ações e outros que são majoritariamente ações, mas possuem exposição em câmbio ou em juros ou ações até fora do Brasil. A ideia nesse módulo é a gente falar um pouco mais sobre como a gente inicia o investimento em fundos, como abrir uma conta na corretora, o que olhar, o que prestar atenção, como diferenciar os riscos e as diferenças entre os produtos. A ideia é como dar o pontapé inicial para se investir em fundos de investimento. Para iniciar o investimento em fundos, a primeira coisa que você precisa é abrir uma conta numa corretora. A corretora, comumente conhecido como existe a XP, existe Orama, existe a Rico, Terra, existem várias hoje em dia. E muito diferente do que no passado, hoje está muito mais em conta, está muito mais barato, muito mais acessível. Você pode acessar via aplicativos, via o site, é mais tranquilo. O que a corretora faz, na prática, é distribuir os produtos que são feitos ou geridos, administrados por terceiros. É ela que vai fazer o primeiro filtro para tentar identificar em você qual que é o seu perfil. Então você vai preencher um documento que chama perfil de risco do investidor, a corretora vai procurar identificar se você é uma pessoa mais conservadora, mais moderada, mais arrojada, e em cima disso vai te oferecer ou até te sugerir produtos. Depois, quando você tiver com a sua conta aberta, e hoje é simples, é uma questão de você abrir com alguns minutos no celular, você consegue abrir sua conta, você tem que passar dados de documento, comprovante de endereço, dados básicos, mas é rápido. Depois, quando você tem já à sua disposição os produtos, os fundos, a sugestão é você estudá-los bastante. Não é só porque a corretora te sugeriu, esse é legal para você, você vai lá e investe. Não é bem assim. Hoje a disponibilidade de informação é gigante, então você vai ver lá fundos, por exemplo, da Alaska, no nosso caso. Tem mais de um fundo, então a nossa sugestão, e isso acontece com outras gestoras também, a nossa sugestão entra no site dessas gestoras que estão oferecendo fundos via corretora, via esse distribuidor, entra no site, lê a carta de gestão, lê o regulamento do fundo. Se surgir dúvidas, entre em contato com a corretora, que é o seu distribuidor, é ele que tem a obrigação de explicar os produtos. E depois de você estudar esses produtos, a hora que você chegar numa conclusão do que fazer, ou qual tem mais link, mais ligação com o seu perfil, comece com um mínimo, ou tente começar da forma mais conservadora possível, mesmo que seja um produto arrojado. Por quê? Porque depois que você abre a conta, depois que você preenche o documento para identificar o seu perfil de risco, tudo isso a gente ainda está no campo muito teórico. A hora que você começa a experimentar o fundo de fato, é quando você vai começar a ficar exposto a perdas, a ganhos, e você vai ali de novo passar uma segunda pincelada, vamos dizer assim, no seu perfil de risco. Porque às vezes você acha que é arrojado e na verdade você não é. Na primeira grande oscilação negativa você sente muita dor, aí talvez você tenha que rever o seu perfil. Você começa a sair de arrojado para moderado, então comece devagar para você experimentar um pouco na prática o que você imaginou só na teoria. Quais fundos ou que tipos de fundos existem? Existem 3 tipos básicos de fundos. Existem os fundos de renda fixa, e aí pode ter ali dentro só título do governo, mas pode ter título privado também, mas são os de renda fixa. Existem os fundos multimercados, que praticamente se expõem a qualquer tipo de ativo, e existem os fundos de ações. Dentro dessas classes de fundos, renda fixa, multimercado ou de ações, existem variâncias, né? Então, renda fixa mais arrojada, que você empresta para empresas, né? Esse fundo empresta dinheiro para as empresas, ou mais conservador, só tem título público. Os fundos multimercados, você tem os que têm baixo risco e os que têm muito risco, então ali também tem variâncias.
E os fundos de ações, os FIAs, Fundo de Investimento em Ações, existem os long onlys, onde você só compra ações, não faz mais nada. Existem os fundos que são conhecidos como long bias, são os fundos que ficam um pouco vendidos, um pouco comprados. Posição long é uma posição comprada. Quando você ouvir falar que um fundo é long only, ele só tem posições compradas, é o mais simples, é o arroz com feijão. Uma outra terminologia que você vai ouvir, vai ler, é short, né? O fundo está short em alguma coisa ou tem posições short. Isso significa que você tem posições vendidas. O que quer dizer isso? O fundo tem dinheiro, ele quer apostar na queda das ações da Renner, né? Ele só tem dinheiro em caixa. O que ele faz? Existe um mercado para isso. Ele vai na bolsa ou ele vai em alguma corretora e fala o seguinte: ó, alguém me aluga ações da Renner? Eu quero alugar para ter por um tempo, por 30 dias. Alguém que tem essas ações da Renner, não tem intenção nenhuma de vender, né? Como se fosse uma pessoa que tem uma casa, que está desocupada, não tem intenção nenhuma de vender, mas já que alguém quer usar, paga um aluguel para ficar ali dentro. Então, a pessoa tem ações da Renner, não tem intenção nenhuma de vender, e você chega lá e fala: olha, eu queria vender as suas ações da Renner, mas eu não tenho elas, você me empresta? Aí a pessoa fala: tudo bem, cobro 3% ao ano, ou 1% ao ano, ou 10% ao ano. Se der negócio, se der acordo, o negócio é fechado. Então, eu vou lá, alugo desse proprietário de ações de Renner. Essas ações da Renner vêm para a minha custódia, passa a ficar comigo. Eu tenho a obrigação de devolvê-las daqui a 30 dias. Eu posso vender essas ações de Renner no mercado por R$40 e, se eu for bem sucedido nessa operação short, eu posso ir lá e recomprá-las por R$30. Então, vendi por 40, recebi um dinheiro, gastei bem menos para recomprá-las, gastei só 30, peguei as ações de Renner de volta e devolvi para a pessoa que me alugou. Então, eu ganhei um dinheiro numa operação short. E enquanto eu estava vendido, né, eu tenho a obrigação de recomprar isso para entregar para a pessoa, você pode dizer que é o seguinte: eu estou short em Renner, né? Eu não tenho Renner, estou alugado, vendi, estou torcendo para cair, a ideia é recomprar e devolver. Então, essa é uma operação que se diz short. Então, sim, isso você se aprofunda depois com mais tempo, mas existem esses 3 tipos básicos: renda fixa, multimercado e ações. O que é importante você olhar antes? De qualquer fundo, regulamento do fundo, você tem que ler todos os limites, o que esse gestor está permitido fazer. É muito negligenciado às vezes, as pessoas não leem, mas é um documento oficial importante, está lá na CVM, a pessoa deveria olhar. Outras coisas que com a prática você vai bater o olho com mais rapidez é você olhar as taxas do fundo, né? Existem 2 taxas básicas, quase sempre existem as duas, que é a taxa de administração, é aquilo que você vai pagar de qualquer forma, com o fundo ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, e existe a taxa de performance. Geralmente isso é em cima de algum benchmark, algum comparador. Então, os fundos de ações normalmente utilizam o Ibovespa, né, como benchmark. Então, esse fundo só paga performance se a rentabilidade passar acima do índice Ibovespa. Os fundos multimercados, muitos usam o CDI e alguns de renda fixa que tomam risco também. É interessante notar que normalmente os fundos ficam com alguma coisa entre 1%, 2% de taxa de administração, e os de performance também alguma coisa entre 10% e 20% de taxa de performance. É importante prestar atenção para ver se não tem nada abusivo nas taxas de administração, 4, 5, coisas que a gente vê por aí. Normalmente isso ocorre dentro dos grandes bancos, então tem que prestar um pouco de atenção, embora isso esteja mudando. Outro ponto importante é os prazos de resgate. Então, depois que a pessoa faz o investimento, se ela solicita um resgate hoje, você vai receber isso depois de X dias. Então, se o fundo é D30, é daqui 30 dias, D15, daqui 15 dias, D60, daqui 60 dias. Se você quiser, por alguma emergência, ter que receber esse dinheiro antes do prazo regulamentar, você paga uma multa, que é uma taxa de saída antecipada, ou taxa de resgate antecipado. Isso pode ser 5% ou 10%. Então, é bom se planejar para não investir num fundo D30 ou D60
uma quantia ou um montante que pode ser que você precise amanhã. Então isso é bom se planejar com antecedência. Neste módulo, vocês aprenderam o que é uma corretora, que é a integração entre você, investidor, e a instituição que você alocará os seus recursos. Vocês aprenderam também sobre qual fundo escolher, entre renda fixa, ações e multimercados, e qual o perfil de risco relacionado a cada um deles. Uma das coisas mais importantes que vocês aprenderam neste módulo foi a olhar o regulamento do fundo ao qual vocês pretendem investir. Nesse regulamento, você pode observar 3 coisas: qual a taxa de performance e administração desse fundo, quanto tempo leva para você resgatar o seu dinheiro e quais são as empresas que esse fundo investe. Outra coisa importante é que você aprendeu a não entrar e sair aleatoriamente desses fundos, porque isso só vai te causar mais prejuízo. Aproveite o próximo módulo!